Para começar, eu acho que essa história de palhaçada é uma coisa muito séria. E a convenção, eu já discuti com alguns amigos a respeito, é um lugar onde a gente pode guardar uma memória de uma liberdade que não tem em muitos lugares. De 11 a 14 de setembro de 2014, estamos realizando em Bom Jesus dos Perdões, uma cidade a 80 km de São Paulo, a 5ª Convenção Paulista de Malabarismo, Circo e Palhaço. São 4 dias com cerca de 60 oficinas, 10 espetáculos que acontecem todos os dias espalhados na programação e que trabalham com palhaço, mágica, acrobacia, malabarismo e outras linguagens que cabem dentro do universo do circo e dialogam com o lúdico e com as artes de picadeiro, de circo, de rua. Que basicamente a inscrição para a convenção te dá direito a 4 dias de camping, café da manhã e participar de todas as oficinas que você der conta de se programar e participar, desde as oficinas até os espetáculos e todas as atividades que estão acontecendo aqui. A convenção de malabarismo é um momento onde todos os circenses se encontram para aprender, trocar informação, assistir espetáculos, comprar equipamento, competir, vivenciar, conhecer pessoas que trabalham no ramo, conversar sobre o trabalho. São muitas formas de troca, desde habilidade como também de história de vida, de como sobrevive, lugares que trabalham. Eu vejo muito isso hoje em dia, as pessoas querendo saber como o outro vive, aonde vive, quando viaja, por onde passa. Acredito que em nível de compartilhamento de informação, de formação técnica, formação artística, compartilhamento de repertórios do circo, as convenções de circo, os festivais de circo especificamente são talvez os ambientes mais ricos para isso, para que a gente conheça trabalhos, para que a gente compartilhe pesquisas, para que a gente conheça pessoas, para que a gente possa se conectar, entender pessoas que estão pesquisando coisas próximas, realizando projetos. Na Paulista, geralmente a gente tem no mínimo pessoas de 10 países e essa para mim é a maior troca que pode acontecer. Lembrando que os organizadores trabalham sem previsão de ajuda de custo ou cachê, isso não existe. Os artistas e convencionistas, os artistas de oficina, trabalham, apresentam da oficina sem ganhar. Os convencionistas pagam um valor mínimo para estar aqui, ter tudo isso que se quer: camping, café da manhã, espetáculos, oficinas, jogos, competições, festas, por um preço mínimo. Muitas vezes mais barato do que um camping, que vai dar um café da manhã no máximo. Então é muito legal falar disso, para mostrar que isso é um encontro da gente pra gente, é de artista para artista. E muito legal que as pessoas se empoderem cada vez mais disso, ofereçam cada vez mais ajuda, porque a gente não está trabalhando para um bem pessoal, é para um bem comum. E isso as convenções só melhoram. Essa energia dessa convenção que a gente está vendo tem muito a ver com as pessoas entendendo isso e que continue sempre assim. O espetáculo não pode parar. I started going to juggling conventions when I was like 5 or 6. And when you're first starting out in juggling, it's crazy inspiring to see so much different stuff, and everyone is so much better than you. You're like, this, like everything is so inspiring. You're like, I want to learn that, I want to learn that, I want to learn this. And it's such a positive environment for like learning something new. If you learn something new, you show someone, you're like, I did this is the first time. And they're like, yeah. And you're like, yeah. They're like, yeah. You're like, all right, I'm going to work harder. It's really like immediate gratification of like, oh, that guy that can do 7 balls thought my new 4-ball trick was cool. I'm gonna go work more. Nessa convenção paulista tem mais de 50 oficinas com caráter de formação e característica de troca, muita troca entre o professor e os alunos. Já a gente entendendo todos como professores e alunos. A gente tem também as noites, os espetáculos: cabaré ou noite de variedades, noite de gala, noite experimental, que é uma criação da Paulista, começou sendo dirigida pelo Otávio Fantinato, hoje é com o Tássio Fole e já foi para as brasileiras. É a noite de fogo e geralmente a gente tem o Renegado, que é um palco aberto para as pessoas que não encaixaram seus números e tem coisas legais, bacanas, toscas, criativas para apresentar à noite para o pessoal. A gente tem os espetáculos à tarde, geralmente são espetáculos infantis, de grupos que já trabalham na rua e tem essa experiência com criança e com o público geral.
Bom, a noite experimental ela é como se fosse um varieté. Só que em um varieté tradicional sempre tem o apresentador que vai regendo cada número, entradas e saídas. E aqui a proposta ela é um pouco diferente. É como artistas que têm trabalhos solos podem se reunir em poucas horas, descobrir uma forma de costurar esses números, de fazer entradas e saídas sem a necessidade de um apresentador, criando um trabalho como se fosse um espetáculo, só que com uma simplicidade muito grande, né? Buscando sempre a simplicidade da noite. Nós buscamos principalmente 3 grandes aspectos: materiais inovadores, propostas modernas ou contemporâneas e técnicas pessoais. Alguma técnica específica de circo, seja malabarismo, seja de aéreo, seja de acrobacia, mas que tenha um toque muito pessoal, uma maneira muito pessoal de realizá-lo, de interpretá-lo. Freestyle é uma parte da convenção que as pessoas podem apresentar suas pesquisas contemporâneas, as suas rotinas, suas sequências para os malabaristas e uma série de juízes por um tempo determinado. Uma série de juízes vai votar e avaliar junto com o público como se fosse uma competição mesmo. Os melhores, a gente tem competições diversas dos freestyles. Contato, clave, argola, bola, chapéus e o freestyle que é freestyle de qualquer coisa, que não tem uma regra que você pode fazer ali no palco. A gente tem um ginásio rolando 24 horas para treino, onde o pessoal pode trocar e bastante informação e aprender um com o outro. E a gente tem também os jogos e competições, algumas baseadas em competições e esportes que já existem, como o vôlei, e a gente transforma ele no vôlei claves, competições de resistências. Pessoas ficam mais tempo segurando, jogando 5 bolinhas, 6, 7, equilibrando uma clave, na parada de mão, e resistência quem segura mais tempo, 3 moedas e coisas assim. Resistência, 7 aros. Competidores preparados? E uma festa geralmente no meio da convenção para rolar esse espaço livre de troca e confraternização e comemoração desse grande encontro da família circense de hoje. Okay, so I think conventions are really good because you can interact with the juggler. You don't just see like the trick on a video and you go like, oh, nice, and they're like, oh, thanks. You can be like, whoa, that's like really cool. How did you think of that? Like, why do you juggle? Where did you come from? You can have such a direct contact without needing to be like, hey, like, what's your Facebook name? And like have an awkward conversation. It's really personal and you can learn a lot more about juggling really quickly at conventions. And the performances, I think, are really important. And it's really interesting to me to see how someone makes a live performance and how consistent they can be on stage, or how you make juggling for someone who's right there and you're not editing, you're just like, here it is. And watching a live performance on video is not the same at all. And when you come here and you get to see how people are performing, yeah, I think those are kind of, to me, the 2 most exciting things about a convention is actually meeting the person that's doing the juggling you think is cool, like getting to talk to them, and also seeing the live shows. Quando a gente não tá treinando, a gente tá vendo alguém treinar. Quando a gente não tá vendo alguém treinar, a gente tá vendo alguém se apresentar, ou fazendo uma oficina, ou participando de um bate-papo, ou numa roda informal com o cara que tá falando sobre o último número que ele viu e que tá te somando informação. Então eu acho que a convenção, na verdade, é isso, é essa ambiência cheia de atividades, propondo trocas, buscando estimular as pessoas e fazer com que elas entendam como procurar suas pesquisas, como procurar seus interesses e, ao mesmo tempo, estar estimulado de estar próximo do circo, porque eu acho que cada vez mais está conseguindo crescer e aproximar essas pessoas também, e a gente precisa fazer com que elas entendam como contribuir, como estar dentro e ao mesmo tempo como se divertir com tudo isso, porque o circo é a diversão, é o lúdico, é o impossível sendo realizado na frente dos olhos, né?
Outra coisa muito importante da convenção que eu reparei com um grande mestre amigo meu, o Giro Lento, é que a gente não pode se elevar a um nível mais alto da escada sem ter colocado alguém antes no mesmo degrau que a gente. Eu acho que eu fecho com isso, que a convenção é para isso mesmo. Gosta do Malabarize-se? Apoie o projeto no Patreon e receba recompensas bem legais.